Bom, meus irmãos, vamos falar de Jó. Vamos entrar agora, de fato, na segunda parte, tá? Então paramos justamente na análise dos amigos, entre aspas, de Jó. Jó tinha amigos, mas não tinha tantos amigos assim. Irmãos, e todos nós temos inimigos ocultos. Não é o diabo não, irmão. Muitos de nós sofremos com isso durante a vida, né? Eu mesmo, né, durante um tempo, eu tinha um abençoado lá no trabalho como um amigo, né, um parceiro, e ele estava me queimando por trás lá com o chefe, né, falando coisas que eu falava com eles, porque você sabe que às vezes a gente fala assim, poxa, fulano podia fazer isso aqui, não, tá errado, a empresa podia ser assim, e ele levava essas coisas para supervisora para tomar o meu lugar. Então não duvide não, tá, queridos? Não duvide, porque a carne, ela é terrível. E essas inclinações para nós é aceitável, porque nós sabemos que é o diabo no puro, né? É a oposição pura. Então, irmão, vamos ver agora o que causava a inveja, né, a Jó. Então, eu me pego aqui em Jó capítulo 1, no versículo 1, que diz ali o texto: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Irmãos, só isso aqui, por incrível que pareça, já é motivo para chamar a atenção, sim ou não? Veja, íntegro, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. E aqui não tinha nem a lei de Moisés, né? Que Jó foi antes de Moisés. Talvez se tivesse a lei, ele se tornasse também um hipócrita. Tá? Por que você fala isso, André? Porque nós vemos pela história de Israel, vou sair aqui um pouquinho de Jó, vou falar da lei, já que eu falei da lei de Moisés. Nós vemos na Bíblia que o ser humano, a tendência dele é o quê? Ele é seguir aquelas regras, sem entender a essência daquelas regras. Né? Fala assim, não ultrapasse. Então ela não ultrapassa, mas ela não sabe o sentido de algo que vai acontecer com ela se ela ultrapassar. Às vezes pode levar à morte. Então a pessoa se torna um cumpridor de regras. É isso que a gente vê dentro da religião, sim ou não? Não é isso que nós vemos? As pessoas, elas têm aquela... Não, meu compromisso de estar na igreja a tal hora. Então ela é ali exata, ela vai 7 horas, ela tá lá na igreja, e ela só vai embora quando termina, ela não levanta do banco, né? Ela dizima, ela cumpre as normas da denominação, mas a essência ela esquece que tem pessoas em casa, ela esquece, às vezes, de se dedicar ao trabalho. Muitas coisas, ela esquece do essencial da vida dela, porque ela se tornou um cumpridor de regras. E foi isso que Jesus veio falar para aqueles homens naqueles dias. Olha, vocês são assassinos. Vocês mataram desde Abel, né? Esse sangue que vocês mataram vai cair em cima de vocês. E mais tarde pediram até o sangue de Jesus caindo sobre eles. Então o ser humano é assim. E aqui Jó, mesmo antes da lei, já era um homem temente a Deus, entendia a essência de Deus. Por isso que eu falei, né? Fiz a crítica. Se estivesse na lei, talvez Jó seria mais um aí. Hipócrita. Então Jó era próspero também por natureza. Vocês leiam depois os versos de Jó, capítulo 1, vocês vão ver que ele era rico. E isso provocava inveja. Né? Como eu falei da questão lá da empresa, né? Quando o rapaz lá, ele olhou o meu cargo, ele queria o meu cargo, ele tentou puxar meu tapete, só que ele não conseguiu. Mas existem pessoas assim. Então o sofrimento de Jó começa a partir do verso 6, onde diz que Satanás veio e teve uma conversa bem estranha com Deus. E Deus, por incrível que pareça, deu ouvidos a Satanás. Então essa visão, irmão, o sistema religioso acredita que isso de fato ocorre em todos os momentos. Que o diabo vai a Deus e pede a cabeça. Eles creem desta maneira. É impressionante como isto mexe com as pessoas. Inclusive, tem pessoas, irmãos, que ficam presos a essas coisas. Por exemplo, você quer ver uma prisão mental? Por isso que nós temos que trabalhar muito bem a questão milagre, né? A questão milagre na nossa vida. Por quê, irmão? Porque às vezes tem coisas que acontecem em nossas vidas que nós ficamos presos àquilo ali. Por exemplo, como é que eu posso dar um exemplo para vocês? Vamos dizer, você fez algo, né? Você estava sentindo alguma doença, e aí você fez algo, né? Alguma coisa que você fez, que a pessoa, quando ela está doente, ela quer se ver livre, né? Daquela dor, daquela doença. Então ela é capaz de tudo.
Aí ensinaram para ela entrar num canal. Vou dar um exemplo hipotético e até, de certa forma, idiota. Ensinaram para ela que entrar num bambuzal à meia-noite, ela vai ser curada. E aí ela entra no bambuzal à meia-noite e ela é curada. Ela está presa a isso pro resto da vida. Ela vai achar que o bambuzal tem poderes, ela vai achar que o bambuzal é coisa espiritual, e ela não vai conseguir se livrar disto, irmão. É terrível. Que Deus nos livre disto. Então existem essas coisas que acabam nos pegando. Então o sofrimento de Jó começa a partir desse momento, né? Aí eu vou botar aqui para vocês o versículo seguinte, versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então, já que o camarada já acreditou lá que realmente Satanás chegou a Deus e falou aquilo ali, também vai acreditar nisso aí. Irmãos, o que você entende de rodear a terra e passear por ela? Quem faz isso? Quem faz isso, irmão? Isso é feito pelos homens. Sim ou não? Quem passeia pela terra? Quem rodeia a terra? Se não, o ser humano. Porque, irmãos, se admitirmos que espíritos andam pela terra, é o caos. Irmãos, é o caos. E isso contraria frontalmente qualquer religião aceita no mundo, o que eu estou falando aqui. Porque todas as seitas, todas as religiões do mundo creem que existe no mundo hoje espíritos por aí vagando. O espírito, quando não acredita em espírito de pessoas, como é o caso do próprio espiritismo, acreditam que existem seres do mal, que ficam do alto guerreando com anjos e mandando setas nas pessoas. Tem pessoas que acreditam nisso. Aliás, deixa eu consertar. A Terra tem espíritos, sim. Porém, em nossa dimensão humana, só os vestidos em carne, igual eu e você. Nós passeamos pela Terra. O que o homem mais faz quando nasce, irmão, é andar por ela. Concordam? Então isso é algo bem humano. Mas essas experiências, né, como eu falei aqui, aquela hipótese da pessoa ser curada ao entrar no canavial à meia-noite, faz parte da cultura do ser humano. As pessoas ficam presas a isso e vão viver a vida toda escravas disto. Vocês estão entendendo quando eu comecei falando para vocês que é bom viver uma vida sem medo? Porque quando nós nos desprendemos do medo, irmão, nós nos desprendemos disso tudo. De ficar agarrado. Então, irmãos, isso é bem humano. Então, os amigos de Jó, amigos e inimigos de Jó, os opositores de Jó, eram seus amigos. Ele faz Bildade e Zoar. E Deus revela isso a Jó. Olha só, Deus falou a Jó. Deus revelou quem era que estava fazendo isso com ele. Para aqueles que não acham que nós não acreditamos em comunhão com Deus, nós temos essa comunhão com Deus, irmão. Deus, ele fala conosco, né? Eu não acredito em espíritos andando por aí, para ir para cá, nem do mal, nem do bem. Não acredito. Nós, irmãos, temos o contato direto com Deus na nossa mente, e Deus nos fala assim. E Deus falou também com Jó, tá lá em Jó, né, capítulo 42, né? 42, versículo 7, não deu para colocar aí tudo? Diz ali o texto: sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele faz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim o que era, como o meu servo Jó. Então Deus começa a fazer esse trabalho na mente de Jó, alertando ele para os seus amigos. Por que a ira de Deus se acendeu contra estes três homens? Porque esses homens deveriam ser religiosos, estavam com inveja de Jó, né? E eles matavam Jó. Como é que é, André? Eles matavam. Porque eles jogavam os seus venenos nas entrelinhas. Olha só que coisa interessante, né? Ninguém nunca viu essa passagem nesse aspecto. Eles jogavam as ideias nas entrelinhas de Jó, e Jó lá abatido iria aceitando tudo. Cuidado aí você, meu irmão. Se você aceita nas entrelinhas, cuidado. Então isso é muito razoável se aceitar isto, porque todos nós, irmãos, tivemos uma história, não é verdade? Nós tivemos e temos uma história em que temos amigos aí tremendos e temos também inimigos. Vamos falar sobre Bildade. Olha o que Bildade falou, irmão. Bildade falou isso aqui, ó. Bildade. Tá aqui, ó. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto,
certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Isso aí é o abençoado Bildade falando. Aonde ele mentiu aqui, irmãos? Contra Deus. Não foi contra Jó. Ele disse assim, ó, se fores puro e reto. Mas ele, Jó, não era reto? Não foi isso que lemos lá no capítulo 1, versículo 2, que Jó era reto, íntegro. Então, o que eles estavam falando? Persuadindo Jó a dizer o quê? Não adiantava ele ser reto, porque Deus não era reto com ele. Você está entendendo o jogo de... A estratégia das pessoas que muitas das vezes são nossos inimigos, elas querem nos destruir. Por isso que nós não devemos duvidar de pessoas que temos inimigos, sim, podemos não ter inimigos declarados. O outro amigo de Jó, Zoar, disse o seguinte, aí em Jó, capítulo 11, versículo 13 e 15, diz ali, ó, se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, olha aí o que ele está falando, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Então Zoar falou isso aí, ó. Então aqui, irmãos, Zoar parte do pressuposto que de fato Jó é injusto e está em pecado. E não é isso que Deus disse a Jó. Jó é reto, íntegro, temente a Deus. E Deus deve ter falado assim, olha, eu não tinha nem mandado a minha lei ainda, hein? E Jó era isso tudo. Então vocês vejam que quando a gente começa a analisar os textos como eles são, quando tiramos a parte que é simbólica, fazemos um tratamento, tudo fica mais claro, era os amigos de Jó. Ah, André, e a doença? Ué, irmão, tem pessoas que adoecem pessoas. Sim ou não? Não tem pessoas que fala tanto mal da outra, só bota ali, joga nas entrelinhas, daqui a pouco a pessoa começa a ficar doente. Tem pessoas que sugam a energia da outra, já viu? Tem pessoas que, irmão, não é bom nem você chegar perto. Elas te sugam. As pessoas são capazes. Ah, André, que isso? Você tá falando que uma pessoa adoece, a outra adoece. Eu já vi pessoas receber, já ouvi falar, não vi, mas já ouvi falar de pessoas que receberam notícias e morreram. E não fala isso para aquela pessoa, não. Ela tem um coração fraco, ela fez ponte safena ontem. Aí vai a pessoa lá e fala, e a pessoa acaba morrendo. Ou fica doente. Estão entendendo, abençoado? Não duvide, não. Isso é verdade. Isso é mais real do que o diabo aí inventado. Aí, as pessoas, as pessoas se ligam, às vezes, em ficar, né? Ah, tem que vigiar, porque o diabo anda em seu redor. Aí ele imagina ser um ser espiritual, enquanto o camarada tá do lado dele ali, ó. Ombro a ombro, mas ó, só dando a facada por trás dele, só fazendo o abençoado sangrar. É ou não é isso, é verdade? Então, ele faz o outro amigo, entre aspas, comete o mesmo erro com Jó. Tá aí, ó, anotado aqui, Jó 22, 23. Diz o texto, reconcilia-te, pois, com ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Olha, reconcilia-te com quem? Se Deus elogiou Jó, o pobre do Jó, é o rico do Jó. Então, irmão, ele tem um discurso contraditório, porque no início fala da justiça anterior de Jó, e com os próximos, ele fala sobre a injustiça anterior de Jó para com os próximos. Irmãos, eu não deu tempo para me separar os próximos versículos, tá? Mas eu vou ler para vocês, tá legal? Vamos ver aqui, eu vou falar para vocês, está lá em Jó, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Eu vou ler aqui. Essa passagem, ela mostra, ele faz elogiando Jó, e depois, ó, por trás metendo pau. Vamos lá, diz o texto. Então respondeu ele faz o temanita e disse, se intentarmos falar-te e enfadar-te-ás, mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Irmãos, aqui, se vocês, eu vou botar aqui a referência para vocês procurarem, vocês vão ver que ele faz, a referência é essa daqui, ó, Jó capítulo 4, versículo 1 ao 4, você vai ver aí que ele primeiro elogia e depois ele mete o pau em Jó. Vocês querem ver ele sendo Satanás? Ele faz sendo Satanás? Está lá em Jó capítulo 22, versículo 7 ao 10, vou botar a referência aqui.
para vocês procurarem. Irmão, não deu tempo, vocês sabem que eu prezo por isso, né? Vou colocar aqui o versículo. Tá aí. Jó capítulo 22, versículo 7 ao 10, mostra isso. Ele faz sendo Satanás. Diz ali, não deste ao cansado água a beber, e ao faminto retiveste o pão, mas para o poderoso era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despediste vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso é que estás cercado de laços, e te perturba um pavor repentino. Olha aí, irmão. Como é que Jó era temente, era perfeito a Deus, se ele aqui, esse homem, ele está acusando Jó disso aqui, olha. Não deste ao cansado água a beber, não deu pão para o faminto. Mas para o poderoso era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. Dizendo que Jó despediu as viúvas vazias, sem nada, e os braços dos órfãos foram quebrados. Aí depois Jó, ele acusa Jó. Por isso é que estás cercado de laços, e te perturba um pavor repentino. Olha isso, abençoado. Quem é o opositor aí? Quem é que rodeava a terra aí nesses dias? Eram esses amigos, inimigos de Jó. Falso. Ele está mandando Jó se reconciliar com Deus. Como assim? Se reconciliar de quê? Então tudo era muito claro. Os inimigos de Jó lhe causaram mal. Como eu falei para vocês, tem pessoas, irmão, que é muito ruim em nossas vidas, que é melhor fechar a porta. Não digo você maltratar, não, mas sempre evitar. Opa, vem aquele fulano, show, sai por aqui. Irmãos, tudo o homem hoje fez. Se nós olharmos para a natureza, está tudo em desarmonia. Por quê? Porque o homem, irmão, o homem quando ele não é dotado dessa sabedoria espiritual, ele só maltrata. E com isso sofrem todos os seres vivos. Aí você diz assim, puxa, André, você está falando que o ser humano é assim, como foi Jó, os amigos de Jó, os inimigos de Jó. Hoje a terra está cheia de inimigos. Essa é a grande verdade. Mas por quê? Por causa de uma religião que está na terra há 2000 anos, projetando o mal, projetando doutrinas antibíblicas, em que as pessoas falam que é bíblico, mas não é. Você vai ver os versículos dentro da palavra, é totalmente distorcida. E isso é notório. Hoje, entre os 10 homens mais ricos do mundo, 8 são cristãos. E olha a terra como está. Será que se eles fossem de outras religiões, o mundo estava assim? Não sei. Mas hoje nós temos uma realidade. Essa é a realidade. Quem é que bota fogo no mundo, irmão, hoje? André, o diabo. Não, é o homem. Nós não duvidamos disto. Nós entendemos isto. O Senhor fez nos entender isto. Então, queridos, ao analisar esse livro de Jó, nós identificamos que as suas múltiplas interpretações, desde a literal até a alegórica, ela nos oferecem uma compreensão distorcida. Uma distorção. Por quê? Porque quando você mistura elementos simbólicos com algo que aconteceu, você tende o quê? A mesclar isto e apresentar uma distorção, como, por exemplo, o fato do diálogo entre Deus e Jó. É um absurdo você achar que Deus e Satanás teve aquela conversa a respeito de Jó. Então, essa abordagem que ela é mista, ela separa, ela se revela como a mais enriquecedora delas. Por quê? Porque ela permite apreciar tanto a história de Jó, como eu narrei agora aqui para vocês, um pouco, e nós, no começo, na primeira parte, falamos dos simbolismos que estão entrelaçados nessa narrativa. Então, esse método não apenas ilumina as adversidades enfrentadas por Jó, como experiências reais, mas também destaca as lições morais e existenciais que transcendem o seu contexto histórico. Por isso que eu vim alinhando a história de Jó com o que acontece conosco no nosso dia a dia, ressoando que as lutas, as nossas dificuldades, os nossos questionamentos. Então, as reflexões sobre as ações dos amigos de Jó e sua relação direta com Deus sublinha a importância da integridade, compaixão e humildade, ao mesmo tempo que adverte o quê? Sobre os perigos da inveja e do julgamento precipitado.
Você chega para uma pessoa e fala assim, poxa, fulano, eu tô me sentindo mal, né? Aí a pessoa fala assim, não, isso aí é diabo. Quantos pais de família hoje que têm os seus filhos com necessidades especiais e eles foram para as igrejas para que resolvessem seus problemas. E aí você ainda escuta discurso dizendo que as enfermidades são causas espirituais. Isso é um absurdo, irmão. Então, abençoado, a história, ela nos ensina a enfrentar nossas provações com fé. É isso que a Bíblia quer dizer para nós. E determinação. Então, tudo isso, esse diálogo que nós estamos fazendo entre nós aqui, irmão, entre nós, seres humanos, é uma comunicação aberta do próprio Deus com a nossa vida. Sem misticismo, sem medo, sem pavor, entendendo os pontos da vida. Então, essa história, ela nos faz nos refletir sobre a capacidade humana de superar a adversidade, porque no fim, Jó venceu. Jó foi restituído. Então isso reflete sobre o significado mais profundo da nossa existência e a influência da fé em nossa jornada. Então o livro de Jó, ele se estabelece como um convite para que a nossa reflexão, para uma introspecção, a um crescimento. O que eu quero levar vocês aqui, incentivando vocês a explorar continuamente a nossa relação com Deus, através daquilo que nós passamos em nossas vidas. E não trazendo para vocês misticismo. Imagina, irmão. Como eu falei hipoteticamente, imagina ser curado por entrar num bambuzal à meia-noite. Imagina você ler a palavra e aí você vê diálogos de Deus com Satanás. Não, claro que isso é um simbolismo. Mas você seria curado mesmo se não entrasse no bambuzal. Então nós temos que ficar muito atentos a isso. Então o livro de Jó é um convite. Então nós somos encorajados a buscar uma fé resiliente e um entendimento mais profundo da nossa existência como ser humano aqui. Então, abençoado, obrigado aí mais uma vez. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Atenção para a coletânea de livros do Preterismo Completo. Descubra como transformar sua espiritualidade e viver com serenidade no presente, através do Preterismo Completo, com o livro 10 Passos para a Plenitude Espiritual, de André Pimentel. Um convite para libertar-se do medo, reconectar-se com o propósito divino e abraçar uma vida plena de paz. Disponível agora no WhatsApp, leve a mensagem de tranquilidade e renovação para o seu dia a dia.